Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouquinho sobre o lançamento do novo Motorola em parceria, com a Lenovo, apesar de ser a mesma empresa, até meio esquisito, mas é um projeto de um celular gamer, que é o Legion Phone Duo. E esse celular ele foi lançado há mais ou menos, fora do Brasil, claro, há uns 7, 8 meses. E está chegando agora, foi anunciado hoje pela Motorola, recebi o release, não tive o aparelho em mãos, provavelmente, segundo o pessoal da Motorola, deve chegar em umas 2 semanas, vamos torcer para que chegue mesmo, mas de qualquer maneira é um celular de uns 7, 8 meses atrás, com um processador, essa é a parte, assim, é a parte positiva, que é um 865 Plus, um Qualcomm. Isso é super positivo, ainda mais quando hoje nós temos os tops da Samsung com o processador que não é aquele que nós gostaríamos, não é um Qualcomm. Então é um processador super legal, mas não é o mais recente, tá? Porque o aparelho já foi lançado há mais de 6 meses. De qualquer forma, o aparelho parece bem interessante. E nesse vídeo eu queria comentar um pouquinho sobre especificações técnicas e falar sobre as minhas impressões do lançamento. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos visitar agora o site da Motorola, que já tem o aparelho ali com o link para a compra, e vamos comentar um pouquinho aqui o que tem de informação disponível. Primeira coisa interessante, é compatível com a rede 5G, isso é muito bom, apesar de não termos aquela 5G de verdade ainda aqui no Brasil, pelo menos você tem uma rede mais rápida do que a 4G disponível. Isso é uma notícia bem interessante, tá? Ele vem com o processador, como eu já tinha comentado, o Qualcomm 865 Plus e 256 GB de armazenamento. Lá fora existem outras versões, pelo que eu sei, maiores e menores, mas eu acho que é um bom meio termo. 256 é bastante memória, então para mim acho que está excelente, tá? Ele tem um modo overclock que pode subir até 3.09, tá? Dando aí um overclock, uma turbinada na potência, tá? E também faz o boost aqui de performance gráfica e de processamento também, tá? Outra característica interessante, ele tem uma tela com taxa de atualização de 144, que é bem fluida, tá? Full HD Plus, e é um display AMOLED, que é excelente. A taxa de resposta ao clique é de 240, que também é muito rápido, tá? Então, com certeza, jogar nesse aparelho deve ser uma experiência super bacana, acima da média, tá? Com relação aqui, o que eles falam de precisão dos movimentos, tem os botões ultrassônicos, aqueles botõezinhos que ficam na parte superior ali dessa lateral do aparelho, onde está aparecendo esse dedo azul, Então você consegue jogar como no aparelho da Asus, tá? No ROG Phone. Então é bem legal, E ter esse tipo de movimento extra ajuda bastante no jogo, tá? Seguindo em frente, nós temos o aparelho na cor azul ou na cor vermelha. Pelo que eu vi em alguns reviews, tá bem bonito esse acabamento, é bem diferentão, bem ali na linha do aparelho gamer, bem coloridão e tal, mas dá um efeito bem interessante aqui nessa parte traseira. Uma questão interessante também interessante, esse Legion aqui que está subindo, é a câmera frontal do aparelho. Então ela fica perfeita para você jogar com o aparelho aqui na horizontal, e aí essa câmera sobe e fica, não é atrapalhada pela própria mão do jogador, como na maioria dos celulares, e você consegue fazer transmissão mostrando o rosto tranquilamente. As duas câmeras desse aparelho estão também localizadas numa parte mais central para não atrapalhar, para a mão não ficar atrapalhando durante o jogo, ou ficar encostando na câmera. Uma solução bem interessante. O preço, vamos começar já pelo preço, depois nós continuamos. R$ 7.200 ou R$ 6.400 à vista, com 10% de desconto. Não é barato, mas é aquela história, é um Qualcomm, 865 Plus, tem 12 de memória RAM, tem 256 de armazenamento, então é um aparelho bem forte mesmo. Essa parte, que eu achei bem interessante, você tem essa câmera pop-up,
frontal e você consegue fazer o streaming. E olha que legal, aparece aqui a sua imagem no cantinho da tela. Eu achei bem interessante isso para um celular, né? A resolução dessa câmera é de 20 megapixels e tem cancelamento de ruído no microfone, que eles chamam de microfone quádruplo. Então deve dar uma experiência bem interessante. Olha só como levanta aqui a câmerazinha, né? Aqui, vamos passar de novo, olha como ela fica bem posicionada, e aqui ó, ela surge aqui no meio e as suas mãos não vão atrapalhar durante o jogo, tá? Bem interessante. Aqui temos um sensor principal da câmera de 64 megapixels e uma câmera híbrida de 16 megapixels com ultra wide e macro. Bem curiosa essa câmera, né, com essas duas funções. Gostaria muito de testar para ver como é que ela se comporta. A posição realmente para usar como câmera mesmo, é meio inusitada, né? Ela fica bem baixa aqui, deve ser bem diferente de usar, né? Que você tem que manter a mão mais baixa para poder fazer uso dessa câmera, tá? Aqui falando de ergonomia, né? Realmente ele tem uma ergonomia bem interessante, né? Como eu comentei, as mãos não obstruem nem câmera, nem a câmera frontal. Achei que ficou bem interessante. Seguindo aqui, nós temos uma interface do usuário otimizada para o uso na horizontal, que é bem interessante, principalmente a parte de games, que você pode fazer toda a configuração aí do teu mini setup aqui de games, tudo na horizontal, tudo bonitinho, mas também o sistema rola, né, na horizontal, como nós já conseguimos ver em vários aparelhos, como o Note 20 Ultra, o S20 Plus e outros tantos, né? Bem interessante. A bateria, eles chamam de bateria dupla, olha que interessante, você tem dois bloquinhos aqui de bateria, um de cada lado, tá? E eles têm um sistema de resfriamento líquido duplo, tá? Então, bem interessante, você distribui a bateria, distribui o calor e tem aqui, pelo que eu estou entendendo, esse aqui é o sistema de resfriamento, que passa pelas baterias e passa pelo processador, aparentemente é isso. Então, bem interessante, principalmente para quem está pensando em jogar durante muitas horas. Tá? Essa bateria tem 5.000 mAh, vamos conferir mais para baixo agora na ficha técnica, mas pelo que eu me lembro é isso. 50% do carregamento em 30 minutos e 45 watts é o carregador que vem na caixa. Olha que boa notícia, né? Num tempo que não vê mais nada dentro da caixa. Eu vi alguns unboxings desse aparelho e vem um carregador de 45 watts, né? Que esse aqui que é demonstrado aqui. E além dele ainda existe dois cabos, um pouquinho mais grosso, né, USB tipo C, e o outro um pouquinho mais fino, que é para jogar toda essa carga. Tá vendo que tem aqui nessa demonstração os dois conectados ao mesmo tempo, bem interessante. Também precisamos testar para ver, né? Bom, vamos falar de câmera traseira, 64 megapixels com a lente de 80 graus, abertura f1.9. Tem uma câmera híbrida ultra wide e macro na mesma, né? 16 megapixels, com abertura f2.2 e lente de 120 graus. O zoom digital é de 8 vezes para foto e 5 para vídeo, e o zoom óptico de 2 vezes. Não é o foco do aparelho, né? Tem uma câmera sensacional, então eu acho que está dentro do que se espera, né? Por um foco mais no game, tá? Armazenamento, então 256 disponível, sendo 236 na verdade disponível e 256 é o nominal, tá? Memória RAM de 12, bateria aqui confirmando que eu comentei, 5.000 mAh. A tela é uma AMOLED Full HD de 6.65 polegadas e nós temos aqui um peso de 239 gramas. Não é um aparelho leve, tá? Não é um aparelho leve. Compatível aqui com a 5G. Tem duas portas USB tipo C. Vamos dar uma olhada aqui, o Nano SIM. Ele está disponível, entrada para um chip e o chip número 2 também, tá? Então, nós conseguimos ter uma bandejinha híbrida aqui. Bluetooth 5.0 e vamos fechar já o resto. Aqui o conteúdo da caixa, né? Que além do telefone vem uma capinha que parece meio de acrílico, pelo que eu pude ver até agora. Vem com uma película para você mesmo colar, não vem colada.
manuais, vem 2 cabos USB tipo C diferentes, tá vendo? Tem esse C 3.1 e o C 2.0, aquele mais fininho, aquele mais grosso, né? E nós temos aqui o carregador super potente de 45, tá? É um senhor carregador, tá? E outra coisa muito interessante, vem um adaptador para fone de ouvido P2 USB tipo C, bem interessante, tá? E é isso, gente, eu achei que é um aparelho bem interessante, é bem para nicho, não é para todo mundo esse aparelho, mas pode ser uma opção interessante para quem busca um celular com processador Qualcomm. Pode ser uma compra interessante. Bom, pessoal, então são R$ 7.200 parcelado ou R$ 6.400, acho que 79 à vista. Não é um aparelho barato, tá bem longe disso, né? Tá bem alto o preço, mas o conjunto é bem interessante. Lembrando que aparentemente, na minha opinião, ele é mais focado em quem não busca câmeras super legais, assim, super diferentes, porque hoje nós temos, por exemplo, o Note 20 Ultra, o S21 Ultra com 3, 4 câmeras e com várias câmeras com zoom ótico, então você tem uma experiência diferenciada nesses aparelhos. Então, se você busca fotografia, gravação de vídeo, eu acho que não é o aparelho feito para você. Claro, ele vai fazer bem? Ele vai fazer bem, porque é um aparelho com um bom sensor, né, com um bom conjunto óptico. Estou falando com base no que eu vi no Edge e em outros aparelhos recentes da Motorola, tá? Ele vai fazer um bom serviço, mas, obviamente, ele não vai fazer um serviço do nível de um Note 20 Ultra, do S21 Ultra, do iPhone 12 Pro Max, que tem um foco mais forte nisso, tem inclusive mais câmeras, mais lentes disponíveis. Então, você vai ter como trabalhar um pouco melhor em fotografia em outros aparelhos. Por outro lado, você não vai trabalhar tão bem num Note 20 Ultra ou num S21 Ultra com games. Tá? Porque aqui você tem uma experiência bem mais completa, você tem ali desde posicionamento da câmera frontal para você poder fazer streaming e poder se mostrar ali sem obstruir a câmera, sem ter uma câmera de lado, mas sim uma câmera frontal. Você tem um sistema de resfriamento bem mais interessante do que o que você costuma ver nos outros aparelhos, então ele é um celular feito para jogar. Tá? Com o processador da Qualcomm, que é mais competente para isso, ele esquenta menos, ele derruba menos a velocidade com aquecimento, então é todo um conjunto pensado para jogar. Então o público-alvo é esse mesmo, você que joga, eu acho que tem que ficar de olho nesse aparelho. Agora, se não for o foco, se você tiver um foco muito mais forte em fotografia, pensa que até para você, por exemplo, fazer um vídeo para o TikTok, até para o Instagram mesmo, que você grava normalmente na vertical, vai ser um negócio meio desafiador, vai ficar meio esquisito a câmera saindo do lado do aparelho, não vai dar a mesma visão no meu ponto de vista. Quero ainda testar esse aparelho para ter certeza, mas na minha opinião, a câmera saindo do lado não vai dar a mesma experiência do que a câmera aqui na parte de cima e você olhando para ela. Então existe esse problema para quem é focado em, sei lá, Instagram, TikTok, que tem outras necessidades. Agora, para jogar é imbatível, eu achei bem interessante a solução. Eu ainda não pude testar o ROG Phone, mas eu acho que é um bom competidor, né? É um cara que é um celular que está num nível bem interessante e apresenta soluções legais. Claro que o ROG Phone ele é mais recheado de acessórios que podem ser comprados, né, separadamente, mas obviamente o preço final acaba ficando muito mais alto. Mas você tem um controle, você tem algumas outras possibilidades. Mas esse aparelho é bem interessante, tem um hardware bem forte e eu acho que é legal, né, na verdade, ter um outro competidor dentro deste nicho. Tá? Então, quanto mais fabricantes estiverem apresentando soluções diferentes, acho que quem ganha é o consumidor. E é esperar para ver se após o lançamento o preço cai um pouquinho para ficar um pouco mais fácil de comprar esse celular. Tá bom? Então é isso, essas são as minhas impressões do lançamento, não é impressão do aparelho, não estive com ele, não tive como testar, como ver, nem peguei nas mãos ainda, mas
Se tudo der certo, em 2 semanas mais ou menos ele deve estar chegando por aí para a gente poder testar e ver como é que esse aparelho se comporta no dia a dia. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.